Eu sinceramente não estava muito interessado em comentar os resultados da pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP. Só que os resultados do IPEC, eles corroboram e praticamente cristalizam algumas percepções que outros institutos mostraram como a vitória de Lula no primeiro turno. Tanto o IPEC, quanto o Quest, quanto o Atlas e o Datafolha, que são os principais institutos de pesquisa no Brasil, mostram que Lula tem chances de vencer no primeiro turno. Todos os institutos mostram Lula com os votos válidos vencendo no primeiro turno ou vencendo no primeiro turno na margem de erro, independentemente do adversário que está contra Lula no primeiro turno. Porque o IPEC teve a análise que há uma consolidação de um piso de Lula contra os seus adversários. Lula tem aquela quantidade de votos independentemente do adversário que for contra ele. E essa consolidação de possível vitória do primeiro turno é algo que afeta, claro, a discussão da direita para 2026. Se o Lula tem chances de vencer no primeiro turno, por que o Tarcísio de Freitas vai para o embate contra ele? Para ser derrotado? Para simplesmente virar a liderança do centrão ou da direita até 2026 ou até 2030, tirando Flávio Bolsonaro e a família da jogada? Não faz muito sentido. É muito sacrifício para pouco retorno. E a direita está simplesmente desesperada, porque Lula apanha Bolsonaro, tem uma comoção, segurança pública, e sabe o que mudou? Nada. Toda aquela pantomima da segurança pública não mudou absolutamente nada com relação às intenções de votos. Por que, na sua opinião, o Lula é tão consistente na votação? Você acha que é possível o Lula vencer no primeiro turno? E Tarcísio vai ser o adversário dele ou vai jogar mandato fora? Like no vídeo se você gostou do resultado do IPEC e quer a vitória de Lula no primeiro turno, e se inscreva no canal. O IPEC, como eu falei no início do vídeo, é um grande instituto, é o antigo IBOP. E junto com o Datafolha, era um dos principais institutos de pesquisa do país. Mas agora ele ficou um pouco atrás da Quest, que junto com o Datafolha são os melhores. O IPEC está junto ali, perto deles, e um pouco abaixo vem a Atlas. Mas enfim, o IPEC mostrou que o Lula no primeiro turno ele tem ali 38% das intenções de votos, independentemente do adversário. O que mostra que o Lula ele está muito cristalizado na sua votação. E também aqueles que acompanham o canal há mais tempo sabem por que disso, porque há o cenário da polarização. Independentemente de quem seja, as pessoas votam naquela figura política que defende os seus interesses, os seus valores. Então vai ser a mesma votação se aquele candidato defender os interesses daquela determinada pessoa. Enfim, esses 38% do Lula, quando você coloca os votos brancos e nulos e a quantidade de pessoas que respondeu que não sabe ou não quiser opinar, o Lula vence no primeiro turno. Porque você tira e coloca a quantidade de votos válidos, o Lula está vencendo no primeiro turno. Nos cenários que Lula não vence no primeiro turno, ele fica a 1% da vitória no primeiro turno. Isso significa que, na margem de erro, Lula vence no primeiro turno. Isso está consolidado em todos os institutos. Todos os institutos mostram isso. Tanto Datafolha, quanto IPEC, quanto Atlas, quanto Quest, todos eles mostram essas duas coisas. Primeiro, Lula tem um piso consistente independentemente do adversário, algo que nós estamos falando há muito tempo, e com os votos válidos, Lula tem grandes chances de vitória no primeiro turno, independentemente do adversário ser Tarcísio, do adversário ser Zema, ser Caiado, ser Michele, ser Flávio, Lula vence todos. E isso, claro, vai trazer desdobramentos para 2026 com relação ao candidato que vai enfrentar Lula. Porque há uma pressão danada por parte do Centrão, inclusive o PL da dosimetria foi das faturas a serem pagas para o Flávio Bolsonaro. Porque quando o Flávio Bolsonaro lançou essa candidatura falando que o Bolsonaro o apoiava, o Flávio disse, minha candidatura tem um preço. Ok, é uma candidatura fake? É. Qual que seria o preço? A anistia ao Bolsonaro, a liberdade do papai? Tá bom. O Hugo Mota se reuniu com lideranças, ele que é do Republicanos, mesmo partido do Tarcísio de Freitas. Mota se reuniu com lideranças do PP e do União Brasil, partidos do Centrão que forçam a candidatura do Tarcísio de Freitas para pautar o PL da anistia. Ou da dosimetria. O PL foi aprovado numa tentativa de acenar ao Flávio. Só que, se o Lula estiver mesmo cristalizado, com chances de vencer no primeiro turno, com pouca folga para uma vitória de um oponente no segundo turno, por que o Tarcísio de Freitas vai aceitar essa condição e largar o certo, que é o governo do Estado, pelo duvidoso?
é uma escolha que não faz sentido, é uma troca que não faz sentido. E se, independentemente do Tarcísio de Freitas, da Michelle ou do Flávio, o Lula tem a mesma quantidade de votos, por que Tarcísio vai ter mais chance de vitória que o Flávio? Não vai. Não tem sentido isso. Por isso que eu vejo que os institutos de pesquisa precisam incluir um cenário, que é um cenário hipotético, um cenário que não vai se realizar, mas é um cenário que traz informações importantes pra gente. Que é um cenário de, no primeiro turno, Lula contra Michelle, Tarcísio e Flávio, todos os 4. Ah, mas não dá porque Michelle e Flávio são do mesmo partido. Tudo bem, eu sei. É um cenário hipotético. Mas esse cenário hipotético vai nos ajudar a compreender qual dos 3 tem mais chances ou é o preferido da população para ir ao segundo turno contra o Lula. Então acaba essa especulação que a gente faz aqui de pegar a votação de cada um, as intenções de voto de cada um e falar que não muda nada ou que candidato A é melhor que candidato B ou tem mais chance que candidato C. Não. Se você fizer esse cenário, a gente vai saber. Olha, os bolsonaristas preferem a Michelle, os bolsonaristas preferem o Tarcísio. É um cenário que precisa ser feito. Eu não duvido que os trackings de pesquisa que são feitos pelos partidos já mostrem esse cenário. Mas é importante um instituto com uma metodologia própria mostrar, ou uma metodologia mais capacitada, mais consolidada, apresentar e publicizar esses resultados. Seria muito interessante vermos isso. E eu tenho a minha aposta que a Michelle é preferida do que Flávio e do que o Tarcísio de Freitas. Pelo menos essa é a minha percepção. E assim, falando sobre o Lula em si, tá? A pesquisa do IPEC, a pesquisa da Datafolha, a pesquisa da Quest mostram que a aprovação de governo pouco importa. Inclusive, o Datafolha mostrou um resultado interessante. Apesar de haver uma reprovação maior do governo Lula do que a aprovação, o Datafolha mostrou que a figura do Lula, a forma do Lula governar, ou o Lula enquanto presidente, a aprovação dele é maior do que a reprovação. Lula tem 50% da população que o aprova e 49% que o desaprova. Por isso que eu falo para vocês, a aprovação do governo é uma, a aprovação presidencial é outra. As pessoas que olham para a aprovação de governo e querem extrapolar para a aprovação presidencial falando que o Lula é rejeitado, estão erradas. Por quê? Porque são perguntas diferentes. E você não pode querer responder uma pergunta com o resultado de uma pergunta diferente, mesmo que essas perguntas sejam parecidas. É um erro. E por isso que as pessoas acham que Lula está fraco, mas Lula não está. E como eu falei para vocês, a campanha de 2026 vai ser a campanha mais paradoxal para o Lula. Por quê? Vai ser a campanha mais fácil para ele vencer. Lula está jogando parado, jogando sozinho, mas vai ser extremamente apertada. Mas ele vai ganhar por quê? Porque não há projeto alternativo de governo para colocar no lugar do projeto de Lula. Não há uma alternativa. Tarcísio não apresenta projeto, a pauta da segurança pública mingou. O que a direita está apresentando? Só a segurança pública, muito pouco. E todas as estratégias que a direita tentou fustigar o Lula acabaram dando tiro no pé, com o PEC da blindagem e PL antifacção. E todos os envolvimentos com o Banco Master, PCCs da vida. Lula vai poder dormir muito tranquilo em 2026, porque não tem pra ninguém pra ganhar dele, não.